Uma das coisas aí mais importantes que você precisa estudar dentro da língua portuguesa, é claro, são as classes das palavras, tá? Você precisa saber o que é um adjetivo, um artigo, uma preposição. E hoje eu vou trazer aí uma questão da IBFC, já que estamos falando aí muito, né? Você pode pesquisar, você sabe, o concurso para EBSERH está aberto e a banca aí vai ser a IBFC. Então hoje eu trouxe para vocês do outro lado uma questão de morfologia para que você teste aí os seus conhecimentos com relação à língua portuguesa, é claro, dentro da banca IBFC, tá? Então, bora lá pro vídeo para você entender um pouquinho mais. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje eu trago para vocês morfologia, classes das palavras, tá? Bom, se você está iniciando seu estudo ou se você está avançado, você sabe que essa parte aí da gramática é extremamente importante. E quando, por exemplo, você chegar lá em sintaxe, em análise sintática, você vai precisar saber muito bem essas classes, tá? Então hoje nós vamos falar aí um pouquinho de como a banca IBFC cobra esse tipo de questão. E é claro, se você quer aprofundar ainda mais, né, adentrar ao mundo da morfologia, eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição outras aulas também aqui no canal, tá? Para que você possa entender cada vez mais. Então, bora lá pro vídeo, bora lá pro quadro, para que você faça aí junto comigo essa questão de morfologia. E a questão ela vai pedir e ela vai falar o seguinte, tá? Leia o trecho. Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles. Destaca aí a Tatiana, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente aí da pesquisa. E ele vai pedir o seguinte: assinale aí a alternativa correta, tá? E olha que engraçado a primeira alternativa. Bom, a primeira alternativa, ele fala aí de verbo impessoal. E isso tem a ver com sintaxe. Então a gente pode observar o seguinte: para você se preparar bem para essa banca, você tem que saber morfologia e, claro, óbvio, você precisa entender pelo menos aí o básico, tá? O básico já vai te ajudar, mas você precisa entender o básico aí de análise sintática. Então vamos entender o que significa aqui o verbo impessoal, tá? Quando ele fala o seguinte, que o verbo haver é impessoal, o que ele quer dizer? Impessoal significa aí, ó, sem sujeito, tá? Então olha só, o verbo haver, sempre que ele tiver o sentido de existir, tá? Opa, calma aí, deixa eu escrever direito. Existir. Agora ficou bonito. Sempre que ele tiver aí o sentido de existir, você vai fazer a substituição e se você conseguir, a gente sabe que é um verbo impessoal. É um verbo aí que não apresenta sujeito, tá? Então, quando eu tenho aqui nesse início, há uma preocupação entre os alunos, o que acontece? Eu posso pegar o verbo haver aqui e substituir por existir. Existe uma preocupação aí entre os alunos. Se eu consigo fazer adequadamente, é claro, aí essa substituição, eu sei que o verbo haver aqui, nesse caso, ele de fato é impessoal, ele não tem sujeito. E existe até uma técnica, um macete que fala o seguinte: os verbos impessoais cabem na palma da mão, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição o que isso significa, para que você possa entender melhor aí outros casos em que a gente terá aí os verbos impessoais, tá? Então, a primeira alternativa, ela não está incorreta, porque sim, o verbo haver aí no início ali, ele é impessoal. Vamos então analisar agora aí a alternativa B, e ela vai falar o seguinte, tá? A palavra entre é morfologicamente, olha que interessante, ele já diz aqui, ó, morfologicamente, ele é uma preposição, tá? Bom, isso aqui é uma informaçãozinha bem relevante, porque sim, né? Quando eu tiver aqui entre, morfologicamente, ele é conhecido também com uma preposição. Então, eu acho importante você do outro lado também lembrar das preposições, até porque elas podem aparecer aí
quando você tem sintaticamente alguns termos como complemento nominal, adjunto adnominal, tá? Objeto indireto, porque são elementos que vêm aí com o uso da preposição. Então, o de, o para, o com, o em, o na, tudo isso aí é preposição e você precisa identificar a preposição para saber que termo essa preposição introduz, tá? Então, sim, a alternativa B também está, correta. Agora, olha só, imagina todas essas dicas aqui, esses ensinamentos para vocês, tá? Então, está aberta oficialmente a minha mentoria de língua portuguesa. É só você clicar aqui embaixo e mandar uma mensagem para mim, para que a gente possa, é claro, conversar e eu entender de fato o que você precisa e preparar aquele plano de estudo que vai dar um gás aí em tudo que você tem estudado com relação à língua portuguesa para o seu concurso, tá? Planos trimestrais, tá? E com descontos e bônus para vocês que fazem parte aqui no canal. Então, vamos nos preparar sim para o seu concurso para que você tome posse logo, tá? Então, manda sua mensagem para mim. Português, galera, tem em todo concurso, tá? Então, você tem que se preparar e se preparar muito bem, tá? Então, tô esperando o seu contato. Voltando a falar aí de morfologia, vamos para a alternativa C e ela vai falar aí o seguinte, tá? A expressão uma plataforma, ela é composta, respectivamente, muita atenção com essas palavrinhas, tá? Por um artigo indefinido e um substantivo, tá? Quando a gente olha aqui uma plataforma, geralmente a galera confunde esse uma com numeral e também com o artigo indefinido. Tá, professor? E como é que a gente sabe disso? Como a gente descobre? A gente vai basicamente pelo contexto, tá? Então vamos ver aqui em que momento do texto essa parte se encontra, tá? Bom, fala o seguinte aqui. Destaca Tatiana, diretora da Porvir, uma plataforma que produz aí conteúdos de apoio. Quando eu estou falando aqui uma plataforma, pela ideia, você acha que esse uma tem relação a um número, somente um, ou na verdade uma não tão determinada assim plataforma, né? Então a gente tem que tentar saber bem a diferença. Pelo contexto, a gente descobre que isso aqui é um artigo. Esse uma não tem de fato aí uma relação com o numeral 1. Então aqui sim, esse uma vai ser também aí um artigo indefinido, então muito cuidado para não confundir e o que você vai fazer é olhar também o contexto, tá? E plataforma a gente sabe aí que é um substantivo, então a alternativa C, também ela está correta. A alternativa D vai falar o seguinte, tá? Em apoio a educadores, a palavra é uma preposição, tá? Olha só, quando a gente tem aqui a palavra a é uma preposição, o que acontece? Muito cuidado, né? Quando a gente tem aqui a palavrinha apoio, a gente precisa sempre de uma preposição. Essa palavra, ela pede uma preposição, né? Quem apoia, entrega apoio para alguém. Nesse caso aqui, apoio para os educadores. Então, uma outra dica aí para você entender se esse a é uma preposição de fato, tenta substituir pelo para. Se casar, você sabe que aquele azinho ali é uma preposição, tá? E lembrando também que esse a não poderia ser um artigo, já que ele não concorda com a palavra aí educadores, tá? Então você sabe que os educadores, e a gente tem aqui o a, esse a ele não concorda com o substantivo. Então uma dica com relação ao artigo é exatamente essa. O artigo ele vai acompanhar aí o substantivo, definindo esse substantivo ou não. Agora nós vamos entender por que o gabarito vai ser, é claro, a alternativa E. A gente vai ter o seguinte, em que também esteve, tá? A palavra que aqui é uma conjunção, tá? Muito cuidado você do outro lado que está estudando, porque sim, o seu concurso vai te perguntar aí a diferença entre o que, pronome relativo, e o que, conjunção integrante. A gente vai até a frase... Eita, engasguei aqui, só um minuto que foi beber uma água, tá? Bom, o seu concurso, de fato, ele vai querer que você confunda, vai colocar lá para você ficar assim, isso é uma conjunção ou pronome relativo, para você ficar na dúvida, de fato, e aí você vai fazer um macete, tá? Bora lá, então, de novo para o texto, tá? Olha só, quando ele fala assim, conteúdos de apoio a educadores, tá? Bom, ele fala o seguinte,
que também esteve à frente de pesquisa, tá? Bom, olha só, se a gente pegar esse que, tá? E substituir, por exemplo, por a qual, o qual, ó, vai anotando aí do outro lado, tá? As quais, os quais, isso vai ser um pronome relativo. Então, olha só, destaca Tatiana, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, a qual também esteve à frente da pesquisa. Ou melhor, os quais também estiveram à frente da pesquisa. Você pode fazer essas duas substituições. Porém, nesse caso, esse quezinho, ele faz referência, é claro, à diretora, tá? Tanto que, ó, aqui o esteve está no singular. Mas é só para você entender que você pode sim fazer a substituição por o qual, as quais, os quais. Se você consegue fazer isso, você descobre ali magicamente, né, que aquele que é um pronome relativo. Nesse caso, não seria aqui uma conjunção, e sim aí um pronome relativo, tá? Não é conjunção e você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já fiz vídeo no canal com relação a isso, com exercício para concurso, e eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Então é o seguinte, você que vai prestar aí o concurso para a IBCER e IBFC, a banca realizadora, preste atenção nessa dica para que você não confunda o que pronome relativo e o que conjunção integrante, tá? Quando o que for pronome relativo, você vai conseguir pegar esse pronome relativo e substituir, é claro, por o qual, a qual, os quais ou os quais, tá? Bom, e quando esse pronome for conjunção, por exemplo, uma conjunção integrante? Quando você puder substituir por isto ou isso, tá? E basicamente essas conjunções integrantes, elas vão dar início aí, vão introduzir orações subordinadas substantivas, tá? Então, estude isso para o seu concurso da IBCER com a banca IBFC e você, ó, vai se dar bem com toda certeza. Vou ficando por aqui depois dessa aula maravilhosa, incrível, com relação às classes das palavras, tá? Morfologia para você. E é aquilo, né? São 10 classes, tá? Então, se você quer se aprofundar de fato nesse assunto, vou deixar... Já falei isso 10 mil vezes aqui, né? Vou falar de novo, né? Vou falar o quê? Tem vídeo aqui na descrição para que vocês assistam, tá? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um beijo e até a próxima.